igreja, um lugar para conviver. Isso mesmo. E nós vamos, então, nesses domingos de novembro e o início de dezembro, estar ouvindo a palavra de Deus dentro dessa temática. Que você continue com o coração aberto, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um de nós. Abra a sua Bíblia lá em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33. Diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Falei essas coisas para que vocês em mim Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha falar ao meu coração, Pai. Eu preciso entender, eu preciso ouvir a Tua palavra. Eu te peço também, Espírito Santo, fala com meus irmãos, Pai. Fala com cada um no nome de Jesus. Que a Tua palavra venha, Senhor, moldar as nossas vidas. Que a Tua palavra venha transformar o nosso coração, Pai. Que sejamos submissos à Tua vontade, Pai. Que possamos ser submissos à Tua palavra, Deus. E eu te peço que eu não venha falar de mim mesmo, Pai, mas que o Teu Espírito Santo use a minha vida, a minha boca, Pai, para falar com a Tua igreja, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus. E mais uma vez nós pedimos, Pai, nos ensina, Senhor, a ser tementes à Tua palavra. Nos ensina a obedecer a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a viver a Tua palavra, Senhor. Levante pessoas aqui, Senhor amado, que queiram pregar a palavra de Deus, que queiram testificar do amor do Senhor, Pai. Levante pessoas, Pai, corajosas, Pai, para ir a todo canto, a todo lugar, Pai, falar do Teu amor. Levante, Pai, mensageiros da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus, que o mundo possa ouvir quem Tu és, Pai. Que o mundo ouça quem é Jesus, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que pregue a palavra de Deus e que anuncie o Evangelho de Cristo, Senhor. Levante, Pai amado, pessoas aqui. Que todo encontro nosso, seja de domingo, Pai, durante a semana nas casas, em todos os lugares, que nós possamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor, e que sejamos submissos a cumprir a Tua palavra e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Igreja é um lugar para conviver. Como o mundo, ele precisa ver a igreja. Como o mundo, ele precisa conhecer a igreja. Como nós precisamos avançar e mostrar para o mundo que há uma forma de viver. Existe uma forma diferente de se viver. Só que se nós, enquanto igreja, não estivermos dispostos a viver como igreja, a passar pelos sofrimentos, pelas perseguições, nós não vamos viver aquilo que Deus Ele tem para nós. Se você quer ser igreja, se você quer viver na igreja,
você precisa estar pronto a passar pelo sofrimento. Porque viver igreja, ser igreja, não é uma caminhada fácil. Ao contrário do que muitos têm falado. Infelizmente, hoje, muitas pessoas usam o nome que tem para abrir uma igreja. Usa a fama que tem para abrir uma igreja. O status que tem para abrir uma igreja. Porque simplesmente o nome dela atrai pessoas. Só o nome dessa pessoa atrai outras pessoas interessadas nessa pessoa. E essas pessoas estão utilizando a igreja de Deus para proveito, para conforto, para ter uma vida mais confortável, uma vida mais agradável. Mas Jesus, ele nunca falou isso para os seus discípulos. Ele avisou para os seus discípulos que ele não tinha nem lugar para dormir, para ficar. Jesus alertou os discípulos de tudo o que eles iriam enfrentar. A grande questão é, você está disposto a ser igreja de Deus? Você está disposta a viver o Evangelho? A viver neste lugar? A pregar o Evangelho? Se você não estiver disposto, você pode ficar pelo caminho. Você pode desistir. Você pode parar. Porque Deus tem chamado um povo que realmente queira passar pela tribulação, passar pela luta, mas glorificar o nome dele. Esse texto aqui, Jesus, ele está com os seus discípulos, uma noite antes de ser crucificado. Ele está finalizando o discurso dele, ele está se preparando para se despedir dos seus discípulos. E ele fala para eles, eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele deixa uma mensagem para a igreja, ele deixa uma mensagem para os seus discípulos. A gente começa a ver esse discurso de despedida lá em João, capítulo 13. Jesus prestes a ser crucificado, iniciando o seu discurso de despedida, no momento de angústia talvez, no momento que ele sabia do sofrimento que ele iria passar, ele vai lá e lava os pés dos discípulos. Antes de anunciar ali, prestes a anunciar que iria ser traído, sabia que estava prestes a ser crucificado, ele vai lá e lava o pé dos discípulos. Tem um escritor que eu estou lendo agora, o nome dele é Tim Keller, ele fala assim, Tim Keller, nesse momento quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele escreve assim: os seus problemas não podem lhes impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. Jesus ali, sabendo tudo que iria passar, mesmo ali ele foi e serviu os seus discípulos. Será que nós estamos dispostos a passar pelo sofrimento, servindo ao Senhor? Será que nós estamos dispostos a passar pela tribulação e ainda servir a Jesus? Ou será que nós somos igreja que a todo momento precisamos parar? Todo momento precisamos dar uma pausa. Jesus, ele faz o contrário. Ele serve os seus. Ele serve os seus discípulos. Então ele começa esse discurso de despedida lavando os pés dos discípulos. No versículo 14, ele vai falar do Espírito Santo. Ele fala, eu vou, mas vocês não vão ficar só. A igreja não vai ficar sozinha. O Consolador, o Espírito Santo vai estar com vocês. A igreja não caminha só.
A igreja não caminha sozinha. Quantas vezes nós pensamos que estamos sós? Quantas vezes pensamos que tudo isso aqui tem a ver com nós? Não. Quem guia a igreja é o Espírito Santo. O Consolador, o Espírito Santo está com a sua igreja. O Espírito Santo de Deus está com cada um de nós. Ele continua no versículo 15, dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira. A igreja precisa permanecer em mim. Vocês precisam permanecer em mim. A igreja não pode trocar os valores. A igreja não pode abandonar o evangelho, abandonar a fé. A igreja precisa continuar a seguir a Jesus. E no versículo 16, ele está falando das perseguições, do Espírito Santo, da paz, onde ele diz que ele venceu o mundo. E no versículo 17, ele ora por nós, ele intercede por nós. Quem disse para nós que ser igreja seria fácil? Quem disse para você que ser igreja seria uma caminhada fácil? Aonde nós estamos buscando? O que nós estamos buscando na igreja? O que nós estamos buscando no nosso serviço a Deus? Nós precisamos voltar a viver o propósito da igreja. A igreja precisa voltar, de fato, ser igreja. Jesus, ele preparou cada um de nós para o sofrimento que a igreja iria enfrentar. A caminhada do ministério, a caminhada do serviço, não é uma caminhada fácil, meu irmão. Não é uma caminhada fácil. Se você desiste por conta das dificuldades, você não está preparado para ser igreja. Deus chamou pessoas para morrer pelo nome dEle. Deus chamou pessoas para amá-lo acima de todas as coisas. Igreja é um lugar para conviver. Só que se nós não tivermos disposição para passar pelo sofrimento, nós não vamos viver o que Deus ele tem para a igreja dele, o que ele tem para cada um de nós. Se você não está disposto a passar por tribulação, você não está disposto a ser a igreja. Você quer ser igreja de Deus? Você quer servir a igreja? Você quer caminhar? Você quer viver na igreja? Tem pessoas que não acreditam mais na igreja. Tem pessoas que não acreditam mais nesse lugar. Nós, povo de Deus, vivendo em igreja, em comunidade, nós vamos pregar, nós vamos falar que ainda assim há esperança. Há esperança para a vida na comunidade. Há esperança para a vida aqui na igreja. Vamos começar aqui então na primeira parte, versículo 33. Nós temos um aviso. Jesus diz assim: olha, eu lhes disse essas coisas. Jesus nos avisou. Eu costumo dizer, irmão, que eu vejo alguns de nós, cristãos, passando por alguns dilemas. Eu fico pensando, eu acho que esse irmão não está lendo a Bíblia. Porque os dilemas, os questionamentos, as respostas estão aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Está me parecendo que ele desconhece as Escrituras. Está tendo dúvidas, está tendo incertezas, que se você olhar aqui, tem respostas. O que acontece com o povo
que está perdido, tendo a direção, irmão. A igreja está perdida, tendo a direção. Nós temos a palavra de Deus. Ele nos avisou. Ele nos disse, eu lhes disse estas coisas. Talvez nós não sabemos, porque nós não estamos ouvindo. Talvez a gente ouve até o horóscopo. Se você quiser pegar um irmão, você fala assim, irmão, qual que é o seu signo? Se ele te responder, você fala, te peguei. Porque crente tem signo, né? Ele vai lá olhar no horóscopo dele todo dia. Não, eu sou, sei lá o que, né? Escorpião e os astros e não sei o que lá. E o meu temperamento. Pelo amor de Deus. Né? Ele está lá com a revistinha lá e está lendo lá o que os astros vão dizer para ele. Agora a Bíblia não lê, né? A palavra de Deus não lê. E aí passa sofrimento, porque não conhece as Escrituras. Passa por crises existenciais, porque não conhece a palavra de Deus. Jesus, ele avisa os discípulos. Você não é chamado aqui para uma vida de ilusão. Você não é chamado para uma vida de ilusão. Nós não podemos dizer que não sabíamos. Nós não podemos dizer que não sabíamos. A palavra foi nos deixada. Ele avisou a cada um de nós. O recado está dado. O caminho na vida da igreja, irmão, é um caminho de tribulação. Se você sai da igreja por conta da tribulação, você não está pronto para ser igreja. O caminho da igreja é um caminho de tribulação. Ele diz, vocês serão presos, perseguidos, mortos, por minha causa, serão odiados em todo o mundo. O que nós estamos querendo quando servimos a igreja? Vocês serão presos. Vocês serão perseguidos. Vocês serão mortos. Por minha causa, vocês serão odiados. O que vocês estão fazendo aqui, gente? O que nós estamos fazendo aqui? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Esse é o chamado que Ele deu para nós. Tem gente que gosta, nossa, como é bom, eu gosto de você que é cristão, sabe por quê? Porque você não fala de Jesus para mim. Você fica todo feliz, eu sou um cristão legal, porque Ele gosta de mim. Porque eu não falo de Jesus. Olha, sabe por que eu gosto de você? Porque você é crente e nunca me chamou para ir para a sua igreja. Você é um cristão legal. Aí a gente quer ser legal. A gente quer ser amigo de todo mundo. Só que a mensagem que está em nós afronta o mundo. A mensagem que está em nós afronta a humanidade, irmão. E aí você vai ter que escolher, ou você vai ser amigo de Deus, ou você vai ser amigo do mundo. Você vai precisar decidir. Você quer agradar a Deus ou quer agradar ao mundo? O caminho para servir a Deus é um caminho de sofrimento. A igreja é o lugar das testemunhas. Cada um de nós aqui somos testemunhas. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. E sabemos que um dos significados da palavra testemunhas é mártires. Vocês vão morrer pelo meu nome. Vocês vão morrer pelo meu nome. Por isso, não esqueça do que foi dito para você. Não esqueça daquilo
que foi dito a você. Jesus nos alertou. Então estamos muitas vezes desesperados. Uma vez eu fui passar por uma experiência no ministério e eu falei, nossa, mas de novo, vou ter que falar isso, vou ter que... Aí logo me veio, mas é isso. Esse é o caminho mesmo. O que você queria? Você queria que fosse de uma outra forma? Não é de uma outra forma, é dessa forma. É desse jeito. A gente quer criar uma realidade que não existe. Nós queremos criar uma realidade que não existe. E quando essa realidade que não existe acontece, a gente se frustra. A gente se frustra. Porque a gente não quer. Porque o mundo fala de satisfação própria, de alegria própria, de prazer, de bem-estar. O Evangelho convida você para morrer por Ele, para ser odiado por Ele, para ser morto por Ele. E aí nós precisamos entender, será que estamos dispostos a passar por isso? Então nós temos um aviso. Eu lhes disse estas coisas. Continuando. Para que em mim vocês tenham paz. Aí eu faço uma pergunta para você. Onde você tem buscado a sua paz? Onde você tem buscado a sua paz? Eu aviso vocês, para vocês não criarem expectativa errada. Eu estou avisando vocês, já para vocês entenderem, que a paz precisa ser buscada em mim, e não lá, porque lá o negócio é treta. Então vocês precisam buscar a paz em mim. Se eu busco a paz fora de Jesus e não alcanço, como eu fico? Frustrado. Tem crente frustrado, porque não está buscando a paz em Jesus, está buscando a paz em outro lugar, mas o outro lugar já foi avisado, lá é tribulação, é luta. Ah, mas minha vida está complicada, pastor. Ah, minha vida está treta, tudo está luta. Irmão, você não adianta você querer buscar paz aí. Busca paz em Jesus. Busca paz em Jesus. A paz está nele. A paz está em Jesus. Se você não buscar a sua paz em Jesus, você não vive a igreja, a vida da igreja, porque você vai se entregar, você vai desistir, você não vai estar disposto a morrer por Ele, porque você vai querer paz em outro lugar, você vai querer satisfação em outro lugar. Jesus é a fonte de paz. A paz está em Jesus. A paz, ela não está nas circunstâncias. É uma loucura para nós. É uma loucura para nós, porque a gente está todo tempo buscando paz no lugar errado, do lado errado, da forma errada. Talvez aquilo que você, do lado de fora, tem buscado, talvez nem se conserte. E como é que vai ficar dentro de você? Como é que vai ficar dentro de você? Como é que vai ficar o seu coração? Você precisa ir na fonte certa. Você precisa ir na fonte certa. A igreja precisa de pessoas que buscam a paz em Jesus. A igreja precisa de pessoas que buscam a paz em Jesus.
Porque se você não buscar a paz em Jesus, você vai viver vulnerável. Você vai viver oscilando. Você vai viver subindo e caindo o tempo todo. O tempo todo. Você vai estar oscilando. Porque a nossa vida, irmão, toda hora tem uma notícia boa, não tem? Toda hora tem alguma coisa que acontece. Toda hora acontece alguma coisa. Se for para viver em função daquilo que acontece na sua vida, você não vai crescer. Você não vai se desenvolver. O recado que eu tenho para você hoje: busque a sua paz em Jesus. Busque a sua paz em Jesus, e não nas circunstâncias. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Se você quer crescer, Senhor, eu não cresço, eu não me desenvolvo, eu não vou para frente, busque a sua paz em Jesus. Se alimente dele, dependa dele, viva por ele e para ele. É ele que pode fortalecer o seu coração. Continuando, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. O mundo é esse sistema que é o oposto a Deus. Neste mundo nós teremos aflições, porque é um sistema totalmente oposto à vontade de Deus. Aflição é tribulação, é aperto, é pressão, é como esmagar frutas, esmagar uma uva. Terão. Mas você vai se perguntar assim: Deus, quando a minha luta vai acabar? Olha, essa pode acabar dia tal, mas vai chegar uma outra depois. E vai vir uma outra depois. E depois vai vir uma outra. E depois vai vir uma outra. E depois vai vir uma outra. Porque no mundo vocês terão. É algo contínuo. Não é algo eventual. Vai ter uma vez e pronto. No mundo vocês terão aflições. Então, Jesus falando, eu estou dizendo estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Porque, no mundo vocês terão aflições. Então não busca paz no mundo. Busca paz em mim. Busca paz em mim. A questão é que os nossos esforços estão do lado errado. Estamos buscando paz no mundo. Estamos construindo para ter paz do lado de fora. Mas a paz que nós precisamos buscar é a paz em Jesus. Não estou dizendo que você não deva resolver seus problemas, os seus conflitos, não é isso. Tudo isso tem que ser tratado e resolvido. Só que você não pode depender disso para ter paz. Você não pode depender disso para ter a paz. Porque essa paz é dele. Se é dele, só vem dele. Só vem diretamente dele para você. O mundo ele é hostil, irmão. O mundo, para servir a Deus, é algo contraditório. Servir a Deus nesse mundo é algo contraditório. Se a igreja não estiver preparada para passar pelas aflições, ela vai parar. Ela vai desistir. Ela não vai continuar. Tudo bem, então, o que eu faço? Contudo,
tenham bom ânimo. Contudo, tenham bom ânimo. O nosso coração, ele precisa ser guardado. Nós não podemos perder o nosso coração. Dizem que uma das armas mais poderosas que o diabo tem para destruir qualquer um de nós é o desânimo. É o desânimo. O desânimo tem afetado muitas pessoas. O desânimo tem afetado muitas pessoas. Talvez você é uma delas. Talvez você diz assim: olha, eu não tenho mais o mesmo ânimo. Eu não tenho mais o mesmo ânimo de antigamente. E essa é uma ferramenta. Talvez a única coisa que o diabo precisa fazer é tirar o seu ânimo. Porque quando ele tira o seu ânimo, acabou. Você não tem mais vontade. E aí, aos poucos, você vai deixando. Aos poucos, você vai deixando de fazer e de ser. Você vai se desinteressando. Porque você perdeu o seu coração. Você está desanimado. Não tem mais ânimo. Para que eu vou fazer? Para que eu vou servir? Não tenho vontade. Não tenho nenhuma vontade. E aí, quantos de nós estamos assim, desanimados? O recado para a igreja é: tenham bom ânimo. Tenham um ânimo bom. E talvez o que nós estamos perdendo é o ânimo. Quando nós estamos desanimados, tudo vira um empecilho. Para o desânimo, qualquer barreira é um obstáculo muito grande. É ou não é? Não é? Você está desanimado, parece que você torce para ter um empecilho para você não fazer aquilo que deve fazer. Você só estava esperando aquilo. Pronto, não vou. Acabou. Não vou. Estou desanimado, não quero mais saber da igreja, do ministério. Sabe o que acontece? Você fala, você fala até para alguém, para o seu líder, para o seu discipulador, você fala assim: olha, eu não consigo mais fazer as coisas da igreja, porque todo dia aparece uma coisa. Todo dia tem um impedimento. Na verdade, está faltando ânimo. Porque esses impedimentos parecem grandes, mas não são. Mas o desânimo é grande. E aí esse obstáculo se torna grande para você. Talvez você tenha colocado tantos impedimentos na sua vida de servir a Deus, de fazer as coisas dele. Cada hora você tem uma desculpa. O que não falta é uma desculpa. O que não falta é isso. Mas na verdade você perdeu o seu ânimo. Você está desanimado. E aí você não tem mais a mesma força, o mesmo ânimo para fazer aquilo que você deveria fazer. Cuidado. Não deixe o diabo ele roubar o seu ânimo. Não deixe o diabo tirar o ânimo. Não deixe. E aí a gente fala que é a luta. É muita tribulação. O problema é a igreja. Não, a igreja. Você está desanimado, irmão? Você vê coisa ruim em tudo. Tudo vai estar ruim para você. Eu lembro quando eu queria sair do meu antigo emprego. Tudo era um desastre. Eu já queria sair. Tá vendo? Tem que sair, olha isso. Tá vendo? Eu tenho que sair por conta disso. Olha, tá vendo? É por conta disso. É claro. Eu estou desanimado com o trabalho. Você está desanimado com a igreja? Tudo vai ser horrível para você. Tá vendo? Olha isso. Olha lá. Olha aquilo ali. Olha aquilo. Não vai ver nada de bom. Nada de bom. Por quê? Porque dentro de você está morto. Dentro de você está ruim. Dentro de você não há vida, irmão. Aí, às vezes, a igreja ficou do mesmo jeito. Quem melhorou? Foi você. Foi seu ânimo.
O emprego melhorou. O que melhorou? Foi você. Foi o seu ânimo. Não é a gente estar colocando o problema na tribulação, na igreja, nas pessoas, no outro, não. É o ânimo. Nós perdemos o ânimo. Dentro de você, talvez, não tem mais vida. A palavra ânimo também, além de força, de coragem, está muito ligado à palavra alma, vida. Não perca a vida que está dentro de você. Não perca o coração que está dentro de você. E muitas vezes, por que nós paramos? Porque nós perdemos o coração. Nós perdemos o coração. E aí, para o grupo familiar, não tem mais a mesma graça. Servir a igreja não tem mais a mesma graça. Fazer uma visita, uma oração, servir, estar com as pessoas, não tem mais a mesma graça. Por quê? Porque perdeu o coração. O coração não está mais nessas coisas. O coração não está mais nas situações da vida. E tudo para você fica desinteressado. Será que você está perdendo o seu coração? Será que você está perdendo o ânimo? A igreja, ela é vitoriosa, irmão. A igreja é vitoriosa. A gente não pode perder o nosso coração. Porque o nosso coração não está em uma fé vaga, em uma fé vazia. Você tem apoiado a sua fé em quem? Você tem apoiado a sua vida em quem? Quem é a base da sua vida e da sua fé? Enquanto eu estava assistindo uma reportagem lá do Rio de Janeiro, o quanto que em mim, enquanto igreja, vem essa responsabilidade de pregar o Evangelho de Deus. Enquanto nós estamos lutando contra o nosso ânimo, o desânimo, as pessoas estão morrendo, se matando, o mundo está se destruindo, e nós ficamos dentro de nós, com as nossas dores, com os nossos conflitos, com a nossa forma lenta de trabalhar e de agir. O mundo, ele clama por paz, irmão. E nós sabemos de onde vem a paz. Nós sabemos. A igreja precisa se levantar e pregar o Evangelho. A igreja precisa pregar o Evangelho no meio da tribulação. A igreja não pode parar de anunciar as boas novas. O mundo está se destruindo. O mundo está se acabando. Quantas pessoas precisam ouvir do amor de Deus? Quantas famílias podem ser restauradas? Quantas vidas podem ser curadas? Quantas pessoas podem sair do crime, da violência? Quantas pessoas podem mudar a sua história pela pregação do Evangelho? O mundo está clamando por salvação. O mundo está clamando por salvação. O mundo está clamando por paz. Nós somos aqueles que foram chamados para anunciar a salvação e paz. Somos nós. Nós somos a igreja de Jesus. Eu convido a você a marchar. Eu convido a você a lutar. Eu convido a você a de novo colocar o seu coração no chamado que Deus tem para você. Não perca o seu coração. Não perca o seu coração. Não perca o seu ânimo. E esse texto, ele não dá uma opção para nós, é um imperativo, é uma ordem. Tenha bom ânimo. É uma ordem, irmãos. Precisamos ser obedientes.
precisamos ser obedientes e andar com ânimo bom, com o coração conectado. Se o seu coração não estiver em Deus, se o seu coração não estiver em Jesus, você não vai viver muito tempo no ministério. De 10 pastores que começam, que vivem no ministério, se eu não me engano, entre 7 e 9, eles não encerram a carreira como pastores. Quantos líderes começam bem e terminam mal? Quantas pessoas que você conhece, que serviu à igreja, que se dedicou à igreja, talvez que pregou para você, que ensinou você, que discipulou você, e abandonou o ministério, deixou de servir a Deus? Quantas pessoas você conhece? Será que você vai ser um deles? Será que você vai ser um deles? Talvez nós paramos, desistimos, porque colocamos o coração em lugares errados. Por isso que devemos guardar o nosso coração. Colocamos nosso coração nas pessoas. Colocamos o nosso coração nas expectativas. Colocamos o nosso coração nas circunstâncias. E não colocamos o nosso coração em Deus. Não oramos, não jejuamos, não lemos a palavra, não nos preparamos, não temos uma vida em comunhão com Deus. E a gente desiste, para, e fala que é por conta de pessoas, que é por conta de ministérios. Talvez é porque o seu coração foi perdido. O seu coração desconectou de Deus. O seu coração se desconectou, foi de Deus. Porque Ele nos avisou da tribulação. Ele nos avisou das dores. Ele nos avisou das lutas que iríamos passar. Como é que você pode alcançar esse bom ânimo? Como você pode retomar esse coração que tenha uma pulsão de vida? Você precisa depositar, se ancorar em Jesus. A sua vida precisa estar ancorada em Jesus. É nele que nós precisamos olhar. Infelizmente, a nossa cultura, irmão, ela faz misturar o evangelho com muitas coisas. A nossa cultura mistura o evangelho. A gente associa o evangelho com um monte de coisa aqui da terra. E aí, quando essas coisas da terra não acontecem, a gente se perde. Porque a gente mistura muita coisa da nossa cultura com o evangelho. E será que nós estamos prontos a destrinchar, a separar essa cultura, essa ideia de mundo, dessa vida terrena, e ter uma fé genuína em Jesus, e buscar uma paz genuína em Jesus? Não é uma realidade do Brasil, talvez. Talvez não é. Porque para nós é tudo tranquilo. E tranquilo ser cristão. Mas lá fora, em outros lugares, ser um cristão vai implicar em perder família, em perder um monte de benefício, um monte de coisa. E aí eles vão praticar isso, a paz em Jesus. A gente tem essa dificuldade, talvez, por tanta coisa que nós temos. E nós associamos tudo, misturamos tudo. O quanto que nós precisamos pedir para o Senhor mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão do Evangelho. O quanto que nós precisamos mudar a nossa visão do Evangelho. Porque ainda nós aqui no Brasil, muitos de nós estamos lendo o Evangelho com uma perspectiva errônea. Estamos lendo o Evangelho a partir de nós, e não de Jesus. E não de Jesus. Por isso,
É importante de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, de pedir para o Espírito Santo ensinar cada um de nós o que é de fato o Evangelho de Deus, o que é a palavra dele. A forma de não perder o ânimo é ter Jesus como sua âncora, sua rocha, porque é nele que você tem paz. É entender que no mundo você passa por aflição. É entender que as pessoas decepcionam você, que as pessoas falham com você, as pessoas erram, as suas expectativas não são supridas, as suas expectativas não são alcançadas, mas nós temos um Deus que é fiel o tempo todo com a gente. É isso que nós precisamos resgatar. Se nós entendermos que a nossa fé precisa estar em Jesus, vamos caminhar firmes, vamos caminhar fortes. Fortalece o seu coração em Jesus. Por que fortalecer o coração em Jesus? Porque ele disse assim: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Você vai pautar o seu coração naquele que já venceu. Se alguém puder vir aqui já ministrar, não sei quem é que vai vir. Pautar o seu coração naquele que já venceu. Se você olhar ao seu redor, vai bater o desespero. Se você olhar em volta de você, vai bater... Márcia. É que o Márcio já se levantou para orar daqui a pouquinho. Então, vai chegar. Se você olhar ao seu redor, você vai ficar angustiado, porque o mundo nos apavora. Se você olhar para dentro de você, você vai ficar deprimido, triste. Se você olhar para Jesus, você vai descansar. Você vai descansar. Para onde você tem olhado? Para o mundo? Para você? Ou para Jesus? Você tem esperado paz de onde? Do mundo? De você? Ou de Jesus? Onde você tem ancorado a sua vida? No mundo? Obrigado. Em você? Ou em Jesus? Onde você tem ancorado? Ele disse: eu venci o mundo. A igreja não é uma derrotada, irmão. Você não é um derrotado. Tem de bom ânimo, porque eu já venci. Você está sofrendo. Por quê? Por que que você está pensando em parar? Por quê? Se Jesus venceu. Por que deixar de lutar? Por que deixar de acreditar? Se Jesus ele venceu. Nós precisamos nos levantar, irmãos. Nós precisamos nos levantar. Porque a vitória é da igreja de Cristo. Diz assim lá em Romanos 8, 31 até o 39. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça,
todas essas coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido. Paulo se convenceu, irmão. É isso que a igreja precisa fazer. A mente dele foi convertida. A mente de Paulo foi convertida. Como eu tenho orado para a igreja se converter. Como eu tenho orado para a igreja entender a mensagem do Evangelho. Como a igreja precisa entender a mensagem de Cristo. Paulo entendeu. A mente de Paulo foi convertida. E ele entende que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que esse homem foi até a morte. É por isso que esse homem foi até a morte, porque ele entendeu a mensagem da cruz. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Como nós precisamos entender. Como nós precisamos entender a mensagem de Deus para a igreja. Por isso eu digo estas coisas: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu. Ele venceu. Nós somos a igreja do Cristo vivo, ressurreto, vitorioso. O que importa para nós hoje é esse amor, essa graça. Isso não é tirado de nós, não é tirado de nós. Por isso vamos nos colocar à disposição de Deus para viver, para passar por lutas e receber a paz dele, a paz que vem dele, a paz que vem de Jesus. Que nessa noite o seu coração seja restaurado, que nessa noite o seu ânimo seja restaurado, que nessa noite você encontre a paz em Jesus. Talvez a situação vai ser a mesma, não vai mudar nada, nada e nada, mas dentro de você vai mudar. O coração, o seu coração vai mudar. Você vai entender uma fonte certa, uma fonte de paz, a paz de Jesus. Eu não estou aqui para falar para você que a sua situação vai melhorar, que a sua situação vai ser resolvida, mas uma coisa hoje eu tenho para falar: a paz de Cristo pode reinar no seu coração.
a paz de Cristo pode reinar no seu coração. E você vai testificar que essa paz é muito melhor do que a paz que o mundo pode dar para você. Vamos orar? Você pode ficar em pé? Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante dEle. Fale com Ele. Fale com Ele.